gente, bom dia. Meu nome é Camila Fraga, né? Eu hoje sou founder da Climb Strategy. Eu ajudo empresas, normalmente startups, a saírem da fase de tração e chegarem no break-even através do uso da inteligência artificial. Hoje também eu vou estar aqui palestrando sobre a ruptura de estoque, como que a gente resolveu esse problema através da inteligência artificial dentro de uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil. Então, vou passar para o André. Bom dia, gente. Meu nome é André. Eu sou arquiteto de soluções na área de inteligência artificial e sou um dos membros fundadores aí da comunidade AI Brasil. A comunidade AI Brasil surgiu no comecinho de 2023, quando estava saindo o GPT. Juntei com um cara que chamava Alexandre Caramacho, a gente começou um grupo de WhatsApp. Falou, cara, a gente precisa mudar o Brasil. E vai ser por meio da IA. E nesse meio tempo, a gente veio colocando gente boa dentro da comunidade, gente boa, e virou uma comunidade que ano passado a gente fez um evento para quase 20 mil pessoas. Esse ano a gente deve bater umas 25 mil pessoas. E eu espero, sinceramente, ver muitos de vocês lá com a gente no AMB, dia 28 e 29 de outubro. Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o farmacêutico Edu Abreu. Eu sou filho de farmacêuticos também, com farmácia em Porto Alegre. Eu tenho 2 farmácias, a Edu Farma. Sou mentor de donos de farmácias do Brasil inteiro, né? Cerca de 50 e poucos mentorados no momento, todos empresários. E acompanho muitas farmácias também por curso, por consultoria, através da produção digital, né? Da infoprodução. Muito feliz de estar aqui com vocês para falar sobre o uso da IA no varejo, né? No caso, um varejo bem especializado, que é farmácias de manipulação. Perfeito, pessoal. Continuando aqui, então, sou Fabiano Nagamatsu, eu vou estar entrevistando essas feras aqui. Fui avaliador do Shark Tank Brasil nas 7 primeiras temporadas. Eu atuo com startup há mais de 15 anos, tive a oportunidade, o privilégio de mentorar alguns unicórnios iniciais. Montei mais de 15 aceleradoras hoje pelo Brasil, tá? Sou investidor anjo e tenho nas aceleradoras também algumas startups investidas. Então vamos começar aqui pela Camila. Camila, vamos pegar um pouquinho do que ela utiliza. Lembrando que o nosso painel aqui é para falar sobre IA na prática, como a IA pode reduzir custos nas operações. E para começar com a Camila aqui, queria começar então falando aqui, Camila, peguei aqui muito das perguntas, eu tenho um agente próprio que eu utilizo para as minhas palestras, e aí eu adaptei muito para os nossos colegas aqui. Tá? Então, Camila, primeira pergunta aqui, como o uso de IA na questão de UX, na questão da experiência do usuário, e na descoberta do produto, na iniciação ali, pode reduzir os custos e retrabalho no lançamento de um produto. A gente sabe muito bem que o lançamento dos produtos são, né, a gente valida por empatia. Então, Camila. Vamos lá, né? Isso aí é um assunto muito bom, porque quando a gente fala de go-to-market, né, lançamento de produto, antigamente a gente durava semanas, né, fazendo um discovery para poder tentar descobrir as dores de como que a gente iria lançar aquele produto. Então, hoje, com o uso da inteligência artificial, a gente cortou isso em semanas, né? Antes a gente durava 3, 4 semanas para poder fazer um discovery bem feito, ou para lançar um produto, ou para fazer uma nova funcionalidade. E hoje, com 1 dia, ou às vezes 2 dias, a gente já consegue fazer o uso da IA, não só para descobrir as dores do usuário, não só para descobrir como que a gente vai lançar aquele produto, mas também com os treinamentos ali dos modelos, que a gente consegue, através de probabilidade, antes que o churn aconteça, melhorar aquele produto ou o lançamento dele. Bom, já dizia Philip Kotler, né, que antes as pessoas eram vistas como números, né, então era o foco no cliente, e hoje o foco é do cliente, e isso é muito interessante porque a validação vem muito nesse viés da questão do MVP, né, das questões das startups. E você é uma especialista nessa área. Mas vamos complementar agora, então, com o Edu Abreu, que é do ramo farmacêutico, mas ele vai falar um pouquinho das farmácias e vai expandir isso. Edu, com relação às farmácias, a gente sabe que os produtos de farmácia, seja manipulado ou não, a margem é pequenininha. Como que você vê essa questão? Como que a IA pode contribuir para que possa dar uma expandida nessa margem, né,
a tal ponto de se tornar mais atrativo, né, e menos doloroso para quem está montando esse tipo de empreendimento. Perfeito, perfeito. Só para saber aqui, quem é que tem empresa, quem que é empresário aqui, ou faz gestão empresarial, participa? Meia plateia, um pouco mais. Tem empresa no Brasil, tá caro, né? É caro empreender, a gente paga muito imposto, tem muita taxa de tudo. E uma questão muito importante em farmácia é a gestão de estoque. Porque crescer dói, tem que comprar mais estoque, tu pode se perder no erro de cálculo. E o uso da IA hoje está sendo cada vez mais utilizado, tanto no automático, com APIs da vida, quanto no próprio modo manual, né? Então, começando pelo estoque, por exemplo, dá para analisar o consumo, como é que foram as tuas vendas, através de IAs diversas, em modo manual, com relatório de vendas da tua empresa, e tu vai saber qual é a tua venda média diária, venda média semanal. Sabendo o teu estoque, dá para comparar entre a tua venda média e o teu estoque atual. E muitas vezes o ERP da empresa, da farmácia, o software, não tem essa leitura. E aí a empresa compra errado, acumula estoque ou tem ruptura de estoque. E um outro ponto legal, indo para outra ponta, que é a ponta da venda, né, que eu acho que ele vai poder falar melhor agora, é a questão da análise de clientela, né? Como é que a IA reduz custo na captação de clientes, porque é muito caro adquirir cliente. Em farmácia, por exemplo, a gente calcula de R$ 65 a R$ 80 de CAC, né? Por venda. É alto para dedéu. Se não tem venda depois recorrente, uma mínima fidelização tu não paga. Então, como é que se usa IA para avaliar, por exemplo, quem são os clientes que estão vindo por prescrição médica, por nutricionista, ou por indicação de outro cliente, ou pelo tráfego pago, pelo tráfego orgânico, e por aí vai. Então, está cada vez mais real isso, e ajudando a reduzir custos e ganhar margem. Perfeito, perfeito. Pegando o gancho do Edu aí, então, que está falando muito de volume de informação, de dados, vamos então partir agora para o nosso Andrezão aqui. Andrezão, eu tenho algumas de comunidade aqui, mas eu queria entender um pouquinho do seu background também de infra, pode ser? O André é um cara de infra, então a gente vai entender um pouquinho os bastidores, saber um pouquinho de como que a gente pode, a partir da IA preditiva, o André, trabalhar a questão nesses data centers, que é o assunto do momento, principalmente em tempos de guerra. A gente está vendo aí muita coisa, o efeito energético também mundial. Como que as IAs preditivas hoje, elas podem contribuir para reduzir a conta de energia e evitar esses booms, essas paralisações que nós estamos tendo, e isso, querendo ou não, custa milhões para o bolso de muitas empresas aí. Cara, eu sempre vivi no mundo de infra, e a infra sempre foi reativa. A gente sempre foi reagir ao problema. E a grande sacada da IA é você ser preditiva. Como eu era um cara de servidor, tinha um cara de telecom, e cada um assistia o seu mundinho. A IA, ela é transversal. Então, ela consegue pegar casualidade que aquele problema naquele link de comunicação vai acabar criando um gargalo aqui nesse servidor, que vai estar atrapalhando, vai dar um pico de energia, pode dar um problema de ar-condicionado. Então, a IA hoje ela não é mais opcional dentro da infraestrutura, é completamente necessária. Sem a gente falar na parte de segurança, né? Se você pegar, há poucos dias atrás, saiu o negócio do Mythos, que os caras não lançaram, né, do Cloud Mythos, porque, cara, achou um monte de bug de segurança. Então, se você não tiver do teu lado uma IA também para poder estar enxergando isso de modo sistêmico, cara, tua operação não vai sobreviver. Perfeito, perfeito. A gente pega um estudo de caso aí, por exemplo, da Microsoft, né, que tinha um trade-off, né, principalmente por conta dessa questão do uso energético muito alto, por conta do alto processamento, e eles acabaram criando vários supercomputadores, né, imersos, né, a menos 20 graus, para que eles pudessem também contribuir. Mas complementando o que o André está falando, agora eu quero cutucar um pouquinho a Camila aqui também. Então, Camila, com relação à questão que o André disse aí de infraestrutura, que impacta nos custos, como que essa estabilidade, tá, de infraestrutura impacta
nos custos de retenção de usuários, tá, na questão do produto, quando é lançado? O usuário não separa produto de infra, né? Como que isso impacta? Provavelmente a gente vai ter um churn, então o usuário ele vai culpar a experiência completa daquele produto. Então, quando a gente vê aí os SaaS, né, que a gente tem no mercado, os micro SaaS, enfim, todos os produtos digitais, isso com certeza vai trazer algum problema de retenção em algum momento, ou vai realmente trazer o churn, que é realmente o cliente desistir daquela plataforma e em milissegundos ele já ir para um concorrente ou, né, enfim, entrar em outro site, se perder. Até aqui entre a gente, né, a gente tem um acesso de informação muito grande. Então, quando essa pessoa ela tem uma perda de experiência ali, que ela vai culpar a experiência completa, com certeza a gente vai ter um problema de retenção e vai acabar caindo no churn. Boa, boa. A questão do churn, muitas empresas se preocupam com outros tipos de número, mas esquecem do pessoal que está se perdendo, né? E muitas das vezes essa pessoa acaba levando um outro número de pessoas, né? Mas vamos lá, complementando aqui, Edu. Eu posso complementar o que ela está falando de churn. Churn não é uma palavra que todo mundo conheça, né? É a taxa de perda de alguma coisa. E no varejo a gente tem uma taxa de perda muito alta. Pesquisas que a gente faz com o mercado, estou falando de 7 anos de pesquisas com farmácias no Brasil, a gente avalia que apenas 30% dos clientes novos voltam em até 6 meses na farmácia de manipulação. Então, tu teve um CAC e o cliente não volta. Tu gastou dinheiro e o cliente não volta. Então, tem que botar dinheiro de novo. Quem tem empresa sabe disso. Vai botar dinheiro de novo. Então, uma empresa que a gente atendeu, né, por mentoria, aliás, no Nordeste, estava com esse problema. Vivendo de aquisição de cliente por baixa fidelização, alto CAC, o tempo inteiro o CAC rodando, fazendo tráfego pago, fazendo visitação, aí gasta com visitador, gasta com material, gasta com Uber para ir visitar. Começamos a trabalhar dinheiro na fidelização para poder reduzir o CAC. Né? E isso tudo a IA ajudando a identificar quem são os clientes de qual ticket médio que voltam mais, quais são os clientes de qual princípio ativo ou de qual especialidade que voltam mais, ou de qual médico que voltam mais, para poder botar mais dinheiro naquela clientela. Né? Então, isso é real hoje em dia. E como eu disse, pode ser automatizado, tu pode contratar um software hoje em dia que faz isso, tu pode programar com o N8N da vida, né? Ou tu pode fazer como um empresário de pequena empresa, no modo manual hoje, no Cloud, no Gemini, no ChatGPT, no modo manual tu consegue fazer essas análises hoje em dia. Vamos lá, então vou te provocar um pouquinho mais em relação ao que você colocou aí. Como que essa automação de processos hoje, que você até citou algumas aí, podem ajudar na escala do posicionamento de uma marca, que sem precisar inflar o time administrativo? Como que, de fato, utilizando as automações, você pode dar mais qualidade na prestação de serviço? Perfeito. Eu posso expandir um pouco para a questão do atendimento e produção, né? Farmácia de manipulação tem toda a parte comercial, mas tem a parte de produção, é produto e serviço misturado, que nem restaurante, que nem padaria, né? Então é complexo. Então, pegando o uso de IA, não só para a parte administrativa, a gente tem que avaliar que o custo de mão de obra hoje representa 1/3 de uma empresa desse porte, desse patamar. E aquele 1 minuto que demora mais para atender, ou para digitar um pedido, ou para emitir o pedido que vai para o laboratório, ou o tempo que o farmacêutico confere o que vai para o laboratório, ou o tempo que alguém está usando a balança para pesar o princípio ativo, o tempo que tem alguém misturando lá para poder finalizar o medicamento, o tempo do controle de qualidade final. Cada passo disso num PCP, né, num controle de processos analisado graficamente, começa a demonstrar os hiatos que tem, os gargalos que tem no negócio. E todo negócio tem gargalo. Né? Hoje a gente vê que o gargalo está muito no atendimento.
para quem trabalha muito com venda de produto pronto. O gargalo está ali, e ali tu tem perda de cliente. Então, qual é o horário que vai perder mais cliente? Qual é o turno, qual é o dia da semana que perde mais cliente por análise de rejeição de vendas? Isso dá para fazer hoje muito facilmente para quem se dedica 1 hora por semana a fazer essa análise na segunda-feira de manhã e poder alinhar com o time para o resto da semana. A mesma coisa vai para o resto das etapas. Isso. Perfeito, Edu, perfeito. Boa colocação. E agora falando um pouquinho sobre comunidade, eu sou professor também da XP Educação para executivos na área de inteligência artificial, e lá a gente utiliza um livro chamado Organizações Exponenciais, que é muito antigo, mas nós utilizamos isso para explicar o quê? Como uma comunidade pode influenciar diretamente no poder de compra e também em momentos de crise em determinadas marcas. Não precisa de muito longe, cito para vocês, quem quiser pode me chamar no direct, eu passo para vocês esse e-book, tá, de Salins Meio, Organizações Exponenciais. Só para que vocês tenham uma ideia, a pergunta que eu faço para o André é o seguinte: como que uma comunidade hoje, André, a partir do lado esquerdo ou direito, que seja lado emocional e racional, contribui hoje para que as marcas se consolidem no mercado utilizando a inteligência artificial? A gente sabe muito bem que lá atrás, né, a inteligência artificial veio com o mágico da lâmpada ali, que saiu a partir do ChatGPT, que propagou cada vez mais, evidentemente, que a inteligência artificial está depois da Segunda Grande Guerra Mundial, porém, a gente sabe que foi agora que a hype virou tendência, uma trend, que é essencial, é básico, assim como um curso de inglês, assim como terceiro idioma e tudo mais. Como que uma comunidade hoje contribui hoje para as grandes marcas a partir da inteligência artificial? Você sabe, você está nas comunidades, você criou o AI Brasil, você sabe o quanto as empresas têm que estar com a inteligência artificial e quanto isso impacta. Cara, a IA, ela comoditizou, né? Virou commodity praticamente muita coisa. Só que pessoas não. E a comunidade, o poder da IA em cima da comunidade é o poder de hiperpersonalização. O Righetti falou agora há pouco aqui, né? A nossa ideia do aplicativo lá da Conf é quando você entrar e comprar o teu ingresso, é ele aprender como que o Fabiano gosta de receber informação, que tipo de informação ele gosta, para quando a gente criar uma trilha para você lá dentro do nosso evento, ele seguir, pô, vai aqui, vai ali, vai aqui, para você ter uma experiência legal para você lá dentro, né? E hoje você pega Apple, você pega essas grandes empresas, o que elas são? É basicamente a comunidade que mantém elas, né? E a AI Brasil é isso. A nossa ideia é a comunidade, pode dizer, a comunidade poder manter, né, viva, né, a nossa infraestrutura. Perfeito, perfeito. E agora eu vou fazer uma pergunta, já começando daqui da Camila, para vocês, que vocês tragam uma experiência prática do lugar que vocês estão, tá? De onde vocês atuam, se quiser citar, se puder citar nomes também, ou por uma questão ética, talvez, de compliance, não pode, ok, mas uma questão prática de como a IA, num dos projetos que vocês se envolveram, de fato reduziu o custo, que fez com que a margem aumentasse, desse mais rentabilidade, e sem contar como é uma coisa que é hype, ou que foi hype, que é mais de marketing, a IA, por isso que a IA destaca mais do que um blockchain, por exemplo, que é Beck, como que isso deu visibilidade para o projeto, para a empresa ou para a marca? Pô, mas aí eu vou falar um pouquinho da minha palestra aqui, uai. Então, a gente utilizou, né, em uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil e da América Latina, o modelo preditivo e o modelo generativo, junto com o machine learning, para reduzir os custos dentro da ruptura de estoque. Então, esse é um dos cases, mas eu posso citar cases hoje que eu utilizo com o time de agents que eu tenho, não só dentro do cloud, né? Eu tenho aí um time que faz toda a parte de estratégia de mídia paga
da minha marca, e não só da minha marca. Hoje também eu atendo uma clínica em São Paulo, onde a gente está desenvolvendo uma plataforma de médicos que já está nascendo com o AI, né, para fazer recomendações não só de médicos, mas também junto com médicos de medicamentos. Essa plataforma ela ainda não foi lançada, eu estou inclusive abrindo aqui. Então, esse é um dos exemplos, mas eu acho que hoje, dentro de produto, por exemplo, a gente já diminuiu bastante tarefas repetitivas, né? Então, o time ele fica mais envolvido em entregar valor para o negócio. Então, hoje, refinamento, escrita de tickets, que mais que eu posso fazer? Refinamento de backlog, às vezes somente com auxílio ali do PO, a gente fica muito mais preocupado em entregar valor para o negócio e para o usuário, tomar decisões mais assertivas do que ficar compilando documentações, porque a área de produto é isso, né? Documentação em cima de documentação, ficar compilando documentações. A gente simplesmente coloca nosso agente para trabalhar lá e depois a gente trabalha no refinamento daquela documentação para a gente criar uma nova funcionalidade, gerar um novo valor para aquele usuário ou para o cliente. Ela falou de parte de ruptura de estoque. Eu estou num projeto que a gente está vendo também a parte de estoque. E eles tinham um dashboard que ele analisava lá 7 pontos, né, de ruptura e tal. E aí eu falei, mas vocês olham o quê? Não, a gente olha ponto a ponto, né? Olha estoque, o outro cara olha o financeiro, o outro cara olha a venda, mas não tinha uma coisa integrada. Então entra aquilo que eu falei primeiro. A IA ela é transversal. Então, quando eu coloquei a IA para olhar de ponta a ponta, ela conseguiu encontrar 18 pontos de estoque. E nisso a gente teve, num cara que tem um estoque aí de 18 milhões mais ou menos por mês, a gente reduziu em 3 milhões o estoque do cara. Só mudando, por exemplo, o CD. Por exemplo, o cara tem CDs em várias cidades. Aí ele tem lá o produto X, que nesse CD da cidade tal, estava em ruptura, está quase acabando. Só que no outro estava cheio. Então ele comprava para cá, ficava sobrando ali. E, cara, é uma mudança de CNPJ aqui, ó. Pega o caminhãozinho e muda para cá. Coisas que eles não enxergavam. E a IA, ela te dá essa possibilidade. Como ela consegue enxergar, ela consegue correlacionar muito mais coisas, né? Ela consegue muito mais informação. Então ela conseguiu falar, olha, aqui você tem um problema porque o teu CD, aqui você tem uma sazonalidade que esse aqui não está considerando. E nisso aqui foram 3 milhões de estoque. O projeto se pagou em um mês. Pô, legal. Dinheiro de estoque é caixa, né? Estoque é dinheiro parado, né? Se não vai vender. Além do exemplo que eu dei antes sobre a questão da análise de estoque e demanda, né, tem uma empresa que a gente está atendendo ainda por mentoria, que a gente trabalhou com eles a análise da operação dos atendentes. Porque tem muita variação de demanda. Às vezes, de manhã cedo, segunda-feira, tem 100 mensagens de WhatsApp para dar conta até o meio-dia, que acumulou do final de semana, e quarta-feira de tarde o movimento é muito baixo. E quinta-feira é uma loucura, é tudo muito rápido, e daí sexta-feira de tarde os médicos param de trabalhar e tem menos orçamento na farmácia. Então, a análise de do número de atendimentos por turno, por horário, determina que tem menos trabalho em alguns horários. E por isso tem mais tempo disponível do time para fazer um telemarketing ativo, para contatar alguns clientes que não estão vindo, né? Para contatar clientes recentes e fazer alguma promoção. Então, o uso da IA, claro, né? Que qualquer um que tem empresa consegue fazer para isso. E essa parte aqui de estoque eu acho sensacional, né? Pouca gente faz, se coloca a matéria-prima fora, porque matéria-prima tem prazo de validade curto e daí não vende. Isso aqui é uma coisa que a gente faz muito, inclusive eu vou falar um pouco mais ao meio-dia e 15 no palco, na Arena E-Commerce, sobre a precificação e a fidelização através de preço, né? E vou complementar daí esse assunto mais lá também. Perfeito, pessoal. Bom, só para rapidinho aqui, eu desenvolvi um simulador mais de 20 anos atrás que analisava comportamento. Eu já era professor de graduação e eu precisava de
Analisar o comportamento, porque nós contratamos por técnica e demitimos por comportamento. Comportamento é vivência, é simulação. Então, desenvolvi um simulador que faz mais de 40 mil cálculos em frações de segundos e ele analisa, tá, o seu comportamento na tomada de decisão, segundo Herbert Simon. Então, a gente sabe muito bem, né, que essa simulação é muito importante. Quem quiser depois pode entrar em contato conosco, eu passo esse simulador para que vocês possam utilizar, simulando com inteligência artificial. Hoje são 40 mil cálculos em frações de segundos, mas para finalizar, a produção está mandando aqui no ponto, que já está terminando, infelizmente, pessoal. Então, quem quiser, perguntas e tudo mais, o pessoal vai estar aqui, a Camila vai palestrar logo em seguida. Mas eu queria que eles deixassem aqui as redes sociais, onde se encontram, como que eles podem oferecer serviços para vocês, as mentorias, o bate-papo. Bem, eu sou muito mais ativa no LinkedIn. Quem quiser me adicionar é Camila Fraga Produteira. Vai ser uma das primeiras lá, porque a URL já está tagueada. Obrigada, gente. Bom, vocês podem me encontrar lá como André Almeida DC. Eu também tenho meu site, André Almeida DC, aí que lá dentro eu tenho todas as minhas redes sociais e fico à disposição para quem quiser conhecer a comunidade, poder vir conversar comigo, quem quiser entrar, saber quais são as vantagens de estar lá dentro, a gente troca uma ideia. Se vocês jogarem no Google farmacêutico Eduardo Abreu, eu vou aparecer. Tá? É mais fácil pelo Google. No Instagram eu estou como doutor.eduabreu. E se quiserem comprar produtos para longevidade, desempenho, libido, cabelo, emagrecimento, mulherada, aí é farmácia.edufarma no Instagram. Obrigado. Pessoal, Fabiano Nagamatsu, lembrar do Matsunaga é o contrário, tá, pessoal? E participem aí, entrem na comunidade AI Brasil, tá, pessoal? Porque em outubro o Brasil vai parar por conta deste evento. Pessoal, vale muito a pena. Nós fazemos parte da comunidade AI Brasil.